Vamos mais a um estudo, né? Hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo e nós teremos como assunto: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Hoje é o título é esse. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, instruções dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer nossa oração e vamos começar o trabalho. Que é um trabalho, né? Só que é um trabalho com Cristo, com Deus. Que Ele nos abençoe. Deus de infinita bondade e misericórdia, nós estamos aqui novamente, outra vez, Deus Pai. Estamos encarnados, portanto necessitamos do conhecimento, necessitamos do tratamento, necessitamos desses estudos, porque passamos a conhecer melhor a vida, passamos a te conhecer melhor, a darmos o valor devido que tu mereces. E assim, com certeza, será mais difícil darmos muito trabalho ao Senhor. Então, Deus Pai, que o Senhor nos abençoe e nos guarde aqui. Que o Senhor nos ajude e nos ampare. Que o Senhor possa aqui fazer sempre a tua vontade. A nossa deve ser em segundo plano, sempre com o Senhor determinando o que é melhor para cada um de nós. É óbvio que aí, conhecendo a verdade, nós vamos poder assim, com certeza, contribuir para que seja feita a tua vontade, como é feita no céu, como é feita em nosso lar, no mundo espiritual, na nossa verdadeira pátria. Que o Senhor possa abençoar esses espíritos que aqui estejam e que estão, principalmente aqueles bem necessitados de conhecer essas verdades e se libertando. Que o Senhor possa abençoar aqueles com muito grado que nos ajuda, que nos protege, que nos ampara, que nos ilumina, que nos incentiva a seguirmos o caminho com o Senhor. Que a tua vontade, Deus Pai, seja feita sempre em nós. Abençoa cada um que vai assistir esse Evangelho. Ilumina o lar dele. Que possa lá todos serem abençoados. E que de alguma forma o que aqui estamos estudando possa valer para ele de alguma coisa positiva na vida dele, como na vida nossa é. Que o teu infinito amor, Deus Pai, esteja com todos nós, hoje e sempre. Muita paz. Assim seja. Bom, queridos, ok, vamos lá. Hoje é o capítulo... É o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é o 28, não é? É. Será lícito abreviar a vida de um doente que Exato. sofre sem esperança de cura? E aí? Um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é sem esperança. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até a beira da sepultura para em seguida o retirar, com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e levá-lo a outros pensamentos? A que extremos tenha chegado um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que soou a hora final. A ciência nunca se enganou nas suas previsões? Bem sei que há casos que se podem considerar com razão como desesperados, mas se não há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também inúmeros exemplos
de que, no momento do último suspiro, o doente se reanima e recobra as suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignorais as reflexões que o seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia, e que tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimento. O materialista que só vê o corpo, não levando em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas, mas o espírita, que sabe o que se passa além túmulo, conhece o valor do último pensamento. Aliviai o mais que puderdes os últimos sofrimentos, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja apenas um minuto, porque este minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Pois bem, a leitura foi feita, né? Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, instruções dos espíritos. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Não é? Inclusive, nós falamos um pouco sobre isso aí, né? Porque ontem era sobre as provas, para que não abreviássemos a vida do próximo, né? As provas. Principalmente as provas, o assunto de antes de ontem. E abreviar as provas é a mesma coisa que eu em escola e tirar a oportunidade da criança provar se ela realmente aprendeu as lições que o professor vem passando para ela em tantas semanas e meses, para que depois ela seja submetida a uma prova. Para provar seus conhecimentos, e assim Deus faz, da mesma forma conosco. E nós não temos o direito de tirar esse momento de prova, né? Todos temos que provar. Nós só vamos crescer para Deus se provarmos, se vencermos aquilo que Ele nos deu para que fazermos e passar os momentos mais tristes, os momentos alegres. Esses são mais fáceis, né? Nos momentos de contrariedade, nos momentos infelizes, nos momentos de melancolia, de tristeza, no desencarne de alguém, na paralisia de alguém, na cegueira de alguém. Então são provas difíceis para quem está vendo isso passando, acontecendo. Então, momentos de prova, nós não devemos jamais tirar esse ensinamento que Deus dá e a oportunidade de provar se realmente aprendeu. Há uma obsessão, e assim vamos. Mas no assunto de hoje, aí o caso vai bem mais sério, vai mais aprofundado, né? Imagine uma pessoa doente entre continuar vivo e o materialista vai dizer morrer, não é? Para nós espíritas, não tem morte, só tem apenas o desencarne. Nada mais do que deixar o corpo que veio da matéria. É simples mesmo. Não tem nada de morte. Então, para o espírita ou espiritista, é assim. Já para os espiritualistas, que também os espíritas são espiritualistas, só que os espíritos vão a detalhes do espírito. Nós estudamos, nós temos assim a codificação que nos ensina muito em detalhes, mas tem muitos espiritualistas que não entendem e que acham até mesmo necessário desligar a máquina daquele que está sofrendo tanto, pois que já não tem mais uma solução para aliviar seu sofrimento ou trazê-lo de volta. Mas será que nós temos esse direito ou qualquer um que está aqui na Terra, o direito de desligar uma pessoa aqui na Terra? Não, né? Não temos o direito. Nós não temos o direito. Um homem está agonizando, preso de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é desesperador, é verdade.
E mesmo como da outra vez, não é, que vimos a questão da eutanásia e tudo, onde há a possibilidade dessa vontade, vamos dizer assim, da pessoa, que na verdade ela está se suicidando, né? Não é? Ela está se suicidando. Quer dizer, estão ajudando ela a ir mais cedo, quando possivelmente ela pode até ficar curada. Isso nós já vimos muitos casos. Com Jesus nós temos assim de casos. Imagina aqueles estropiados, né? Aqueles cegos, cheio de lepra. Aí. E Jesus curou aos milhares, muitos. E até hoje ele cura. Ele tem essa ciência, essa capacidade, a sabedoria. Então Jesus sabe o que faz como espírito superior, puro. É uma prova de paciência, né? Resignação numa situação dessa, não é? E mesmo para a pessoa que está passando a prova, os familiares, porque muitas vezes a pessoa também pode estar inconsciente em como, e quem toma a decisão é alguém que está responsável, né? Para quem está vendo essa criatura moribunda, né, entre morrer e viver, desencarnar, né? Vamos ser assim mesmo, porque já que somos espíritas, ou que estamos estudando a espírito, não vamos falar em morte, porque não tem morte, é um engano. Mas existe o desencarne mesmo. Tem até espíritas que falam em suas palestras morte. Não tem morte. Não tem para que continuar com essa palavra, porque não existe. Já é um vício de linguagem, né? Mas é aí onde está, né? É confundir o amor com o sexo. O amor não é sexo. Vê? É confundir a palavra diabo, que na época era conhecida como gênio, e foi transformada para o diabo. Uma pessoa que tem o mesmo poder que Deus. Tem criaturas que ainda têm esse comentário. O átomo, a parte negativa é o diabo e a parte positiva é Deus. E ó, tem um diabo na parte negativa no átomo. Pelo amor de Deus, né? Não tem nada de diabo ali em canto nenhum. Só tem Deus. Então as pessoas vão se viciando. Infelizmente, é bem natural. Pode que acreditar ou não, mas um dia vai chegar e você vai ver que não tem morte. Então pronto, não tem morte. Chico Xavier, não tem morte. Mas aí, a pessoa está em momento difícil. Está entre aqui e a chave da liberdade. Alguém vai e resolve desligar, dando a ela liberdade. Será que isso não vai complicar a vida dela? Mas aí, se alguém tomou essa decisão por ela, sem ela ter a consciência, ela não tem culpa. Porque foi alguém que tomou a decisão. Vamos dizer, tu tá em coma, não é? Tu não tá podendo resolver o que tu queres. E aí um dos teus familiares, que seja responsável, decide que é melhor desistir de ficar esperando se tu vai acordar ou não. Então, tu não tens culpa nessa decisão. Tu não te suicidou, não é? Agora eu fiquei... Então, porque na verdade quem está cometendo um ato, vamos dizer, criminoso é aquele familiar. Então, esse que desencarnou por essa situação, claro, como nós somos todos espíritos em evolução, temos as nossas falhas, mas ele não será tratado como suicida, não é? Exatamente. Já aquele que tomar a decisão, como aqueles que nós conhecemos, tivemos alguns casos que foram eles que decidiram pela eutanásia, esses sim serão tratados como suicidas. Por isso que nós estamos estudando a doutrina espírita, ou seja, a doutrina nossa, dos espíritos. Porque nós somos filhos de Deus, nós somos espíritos imortais. É simples assim. Nós não morreremos nunca. Nós deixaremos essa matéria e ela vai voltar ao pó. Não tem enrolação com os espíritos. Então ele já nos ajuda a compreender, meus filhos, meus irmãos, né? Em outras palavras, se vocês lerem as obras auxiliares, vocês vão ver que morrer é liberdade, lógico, na linha certa, né? É por isso que esse é assunto. Mas aí... É fechar os olhos no mundo material e acordar no mundo espiritual. Né? Pois é, mas aquele que está lá, de repente, Deus não pode dizer assim, bom, vou tirá-lo daí. Aí ele sai do coma. Não é provado que isso acontece?
A ciência diz coisas que, de repente, você só tem um mês. Disseram isso para Divaldo Pereira Franco. Coitado dele, aguentou e o médico que disse a ele, o médico desencarnou e ele ficou. É simples. Às vezes a gente condena alguém à morte e quem vai é o que condenou. Nem sabe ele que era ele que ia. Mas, no momento mais... É porque Deus, nas leis divinas, Deus, ele sabe o que está fazendo com cada um de nós. É incrível. É incrível mesmo. Sem fanatismo. É incrível. Imagina uma pessoa que estava com lepra, desesperada, e de repente receber a cura, sem ninguém ter tocado nela. De onde veio isso? E se ela estava em coma e voltou a si? De onde vem? Ah, foi de repente... ela despertou, ela quis voltar para o corpo. Muita gente que está em coma, teve muita gente aí que deu seus depoimentos dizendo, vendo os detalhes da sala, vendo as pessoas, vendo as cirurgias e etc. Então, naquele momento crucial para aquele, Deus sabe por que ele está passando por aquilo. Para os que querem ligar a máquina, é uma prova. E não o deva fazer, os Espíritos estão aqui nos orientando. Eles dão até a resposta assim, não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí retirar, a fim de fazê-lo voltar a si, e alimentar ideias diversas das que tinha. Tem pessoas que a gente conhece que estavam entre a vida e a morte. E foram abertas daqui de cima até embaixo. E Cíntia, né? Tem outras pessoas que fizeram cirurgias e, olha, elas passaram a dar valor à vida. Quer dizer, e se elas tivessem ido? E elas têm filhos, imagine. Nesse momento, aí Deus vai e resolve, não, volta e continua. Como tem livros, olha, não chegou a sua hora, não. Tem muitos livros assim, não chegou a tua hora. Você volta para o corpo, novamente lhe dado uma chance. Há muitos livros que falam sobre isso. E você continuará seu trabalho. Então, Deus sabe o que está fazendo. Nós temos que entender com os Espíritos que eles estão nos trazendo o conhecimento, dando respostas, comentários, abordando assuntos, como é nesse caso. Então, nós não temos essa autoridade, porque não fomos nós que criamos o Espírito. Não fomos nós que demos a vida a ninguém. Nós não damos a vida a ninguém. Nós não sabemos fazer a vida. Nós sabemos fazer o ato sexual onde Deus nos dá o prazer. Com consentimento, ótimo. Sem consentimento, é roubado. É uma violência e vai ter que pagar por isso. É por isso que nós estamos estudando a doutrina espírita. Então nós não damos vida a ninguém. A vida quem deu foi Deus. Nós damos oportunidade, porque também ganhamos, né? E aí, infelizmente, tocamos no assunto que, infelizmente, aqui na Suíça ele existe. Não sei, na França, acredito também, não sei as leis. Mas o chazinho da morte, para o cara ir mais rápido. Na França não é permitido. É permitido também? Não. Não. É Bélgica, Suíça, Holanda e Luxemburgo. É. 4 países. São 4 países. Uhum. Então, só são 4 países que é permitido o chazinho da morte. Imagine que Deus abençoe que eles parem com isso. Porque é um crime. A minha amiga, a Cíntia, se ela estivesse aqui agora, ela diria para vocês o quanto ela hoje dá valor quando ela acorda, quando ela vê uma flor, quando ela escuta um pássaro cantando, mesmo um inseto. Ela fala, a gente vê que ela fala com muita vivez, ela vive mesmo o momento, quando ela fala. Hoje eu respiro, eu sinto o ar, porque ela teve entre lá e cá. Mas como ela tinha filhos, óbvio, isso fazia mal, né? Deixar os filhos, como mãe, quem quer ir deixar seus filhos aqui? Quer cuidar dos filhos ainda, né? Embora são de Deus, mas é assim mesmo, o amor que Deus está plantando em nós, desenvolvê-lo.
e vê o irmão como filho. Mas tudo bem. A doutrina está nos ensinando, somos todos irmãos. Então, os filhos são de Deus. De Deus. É por isso que nós não devemos mandar em nenhum de nós. Interessante. Nós não temos nem o direito de mandar no outro. Nós não temos. Ninguém tem o direito de mandar em ninguém. Na criança até tá condições de voar, é feito o pássaro. Tudo bem, cuidamos, orientamos, sem violência, porque senão isso vai dar lá na frente a resposta. A criança absorve isso, guarda e termina explodindo nos próprios pais ou na sociedade. Crimes absurdos. Então, nem isso nós temos o direito de mandar em ninguém. As crianças, nós orientamos os filhos. Então, imagina desligar uma máquina ou, de repente, dar o veneninho da morte, que não tem morte, ao outro. Lógico, o materialista não acredita na vida após a morte. Por isso que ele é materialista. Por isso que Jesus disse, deixais o morto cuidar de seus mortos. Que já estão mortos. Eles não têm nenhum interesse de trabalhar para Deus. E trabalhando para si. Então eles não reconhecem Deus. Reconhecem tudo que é material. Morre, se enganam, se arrependem, há um remorso, uma decepção terrível. E todos os castelos criados, ficou, ele volta, nu com a mão no bolso, sem nada, nem um centavinho. Gozou de tudo no lado material, por isso que ele é materialista. Agora, aqueles que trabalharam, que ajudaram, esses têm e sabem usar. Não é? Esses aí não são materialistas. Eles sabem usar o que tem para o próximo, mesmo sem saber que a vida vai continuar com a morte. Mas o materialista mesmo desliga, diz, não, tá bom, é melhor desligar, desliga os aparelhos. Então, nos momentos mais difíceis de sofrimento, um câncer, um tumor, é porque Deus, as pessoas, nós ainda temos que ter firmeza. Quando Deus nos coloca alguém que passa isso aí, não é fácil não, viu? Não é fácil. Principalmente para quem está passando. Porque para o espírita que está vendo isso na pele do outro, vê que ele precisa. Deus é quem tem o controle disso, é melhor deixá-lo. Mas, para esse que é espírita e está vendo, é prova. Ele não fazer nada contra o desligamento, ou fazê-lo sofrer para ele desencarnar mais rápido. Não. O espírito bem orientado jamais vai fazer isso. Ele vai ficar aguardando, até Deus dizer, desliga tudo. Aí Deus desliga. Porque quando Deus quer, ele desliga. E dentro das possibilidades é fazer tudo para amenizar, não é, as dores. Hoje temos tantos recursos, e quando os recursos já forem esgotados, através da oração, não é? Livro dos Espíritos. Das questões 114 a 118, nós lemos. O Livro dos Espíritos, está aí o que ela falou. É mesmo assim. Então, graças a Deus, nós temos hoje a doutrina espírita que nos liberta. Porque muitas vezes nós queremos ter esse poder. O estuprador, qualquer um desses seres violentos, eles querem ter eles acreditam que eles têm um comando. E terminam se viciando em cometer crimes. Mas mesmo um criminoso, a pena de morte, por exemplo, já imaginou a pena de morte? E aí, é justa a pena de morte? Não. Não é não. Seguramente não é segura, não é justa. A pena de morte é a liberdade do espírito. Porque quando a gente, é aquela situação, quando a gente está na ignorância, não é? Que ali é ontem que a gente viu que todos os espíritos nascem, Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes. Então, quando nós ainda estamos na ignorância, a gente acha que a pena de morte é a solução para os problemas aqui. Eu digo isso porque eu já tive esse pensamento. Eu achava que, a gente já deu várias vezes esse exemplo, que eu achava que
a questão política, quando soubesse essas roubalheiras todas, era jogar uma bomba, acabar com tudo isso, os presídios é a mesma coisa. Então, no momento que tu vai se esclarecendo, que tu vais tendo o entendimento que a vida não é isso aqui é uma passagem. Então, se sabe que a morte é isso aí, é uma liberdade ao criminoso, e quer dizer, nós vamos mandar para o plano espiritual espíritos revoltados, E livre. maus, não é? Enquanto eles terem que passar por essas provas aqui, e ter do seu momento certo, que nós todos temos um momento, a matéria tem um prazo de validade, cada um tem a sua. E chegando lá, tudo vai, né? Cada um vai percorrer a sua evolução. Então, a pena de morte realmente não é uma solução. Ele chega, ele deixou os músculos, deixou as ligações do corpo, porque outro foi. E o pior, né, que é um choque, bom, depende do caso. Mesmo assim, ninguém tem esse direito, só tá libertando. Não, deixa ele preso. Coloca ele numa prisão, tudo bem, coloca ele numa prisão, que é um perigo para a sociedade, mas vamos tratá-lo, porque ele é filho de Deus. Quando é que as pessoas vão entender que é assim mesmo que Deus determina? Coloque ele na prisão, tá certo. É perigoso. Se deixá-lo, ele vai cometer muitos crimes. Então vamos pará-lo. Bora ver o que é que Deus nos ajuda com recursos, como a Sandra estava dizendo, para ajudá-lo a sair desse loop aí, dessa ignorância que ele está. Já imaginou? Fazer mal a uma criança? Uma mulher grávida, uma senhora, seja quem for, né? Tirar a vida, envenenar tantos, roubar as merendas, etc. Quando é que a humanidade vai entender que quem manda é Deus? E que nós temos aqui a obedecer? E nós temos aqui respeitar as provas? Quem manda é Deus, e quando é que vamos todos ter a noção de que aqui a vida é exatamente isso, né? Para um ajudar o outro, ajudar o próximo. Tudo se vive em comunidade, que se eu estiver bem, o meu próximo estiver bem, vai se tornando uma sociedade do bem. Para isso, não é que dizem que estamos nos encaminhando para a regeneração, que não haverá maldade. Não é isso? Né? Não haverá muita maldade, ainda existirá. Então, não haverá crimes assim absurdos. Quando todos tivermos a consciência de que não é olhar só para si, é olhar em prol de todos. Pois bem, aí os espíritos deixam bem claro, olha, o bom do espiritismo, que é os espíritos que estão lá, dando resposta para nós aqui, comentando assuntos para nós aqui. Mas não é bom para nós tirarmos a nossa ignorância? Então, se minha mãe está sofrendo, que minha mãe desencarnou, ela já reencarnou. Minha mãe desencarnou, era magrinha, ela teve uns tumores atrás do olho, e foi de repente. De repente ela teve que entrar nesse bombardeio químico. Minha mãe parecia uma bola de festa no final do desencarne dela. Ela inchou de tanta droga que ela tinha que tomar. Para tentar. Os médicos disseram, não tem como curá-la mais, porque são agressivos, são muito pequenininhos, não tem como fazer a cirurgia. Foram feito tudo o que era possível. Mas ela foi. Aí depois tive a revelação que ela reencarnou. Hoje é a filha do meu sobrinho. O meu pai ainda não está lá. O meu filho foi meu avô. Quer dizer, quando é que vamos compreender que é mesmo assim a vida? Esse negócio de desligar, a gente não sabe o que Deus preparou. Aí vamos lá e destruímos o ninho. Não, calma, deixa, vamos começar com Deus. Os espíritos vêm nos orientar. Não desligue não. Espera que Deus tenha o controle disso aí. Não desligue não, porque isso é importante para o espírito, para a pessoa que está encarnada. Nos piores sofrimentos. É importante para ela. É incrível, mas é.
E não é diferente que não seja. É sim, é assim mesmo, porque o que Deus criou aqui na Terra é justo. O que existe no universo é justo. Por que nós vamos discutir com Deus, achar que não seja? Mesmo para o materialista, algo na consciência dele diz: era melhor deixar a natureza levá-lo. Porque nos momentos mais difíceis, só Deus sabe. Isso aí pode fazer o seguinte, pode acontecer, a gente desliga a pessoa, a gente manda a pessoa de volta para o mundo espiritual. O espírito não vai fazer isso. O espírito não vai fazer. Ele sabe que se fizer, está cometendo um crime. Aí ele está cometendo um crime de consciência, seríssimo. O espírito não vai fazer isso. Aí, digamos que alguém fez. Aí ele tinha a oportunidade de continuar. Aí alguém desligou, ele foi. O tempo que ele tinha ainda aqui na Terra, ele vai ter que reencarnar e reaver esse tempinho. Se ele tinha mais 5 anos, reencarna com a idade de 5 anos, desencarna. Se vier meu filho, eu vou morrer de chorar. Vê? Se vier seu filho, você vai morrer de chorar. A sua esposa vai morrer de chorar. Vai sofrer muito. Não entende porque ele com 5 anos foi. Ou antes até mesmo depois do parto. Ou com 10 anos. Porque as pessoas vão lá e mexem no botão que não tem o direito de mexer nesses botões. Porque nós podemos fazer. Nós podemos desligar alguém aqui. Podemos fazer, porque isso basta meter bala, desligar uma pessoa daqui. Veneno pode matar uma pessoa aqui. Quer dizer, fazê-la desencarnar e desligar isso. Ela continua ligada com Deus. Mas aí ela tem tempo para reparar. Isso depois vem no seu braço, como seu filho, e que você ama muito, dá tanto carinho, ele se vai e você fica sozinho, no vácuo. Sofrendo. Por que ele? Porque não foi outros. Aí é melhor conversar com Deus para que ele não seja, para que não seja necessário essas coisinhas. Vim, passou e faltava tantos tempos. Isso então é assim, meu amigo. Porque a reencarnação, ela é uma força, é a lei do progresso. A lei da destruição, ela existe mesmo. Mas a da lei da destruição destrói a matéria. Ela volta para o seu espaço. Mas o espírito, ninguém destrói. Então essa lei de reencarnar, desencarnar é divina, é ele que determina isso aí. Não somos nós. Ele nos convida para o trabalho. Olhe, e aí, dá para reencarnar? E não é Deus que vai falar diretamente conosco. Ele vai passar as ordens. Nós já vimos espíritos puros, superiores, e assim vai, benévolos, todo mundo trabalha. Não falta trabalho, é muita coisa, é muito trabalho. Ave Maria. Aí chega lá dizendo, vai constituir quantos na família? O projeto é 2. Mas tem mais um aí querendo reencarnar com vocês aí. O que é que vocês acham? Aí vai começar com os 2 que ainda vão reencarnar. Aí eles vão reencarnar e já estão conversando com eles para ver se ele aceita mais um. Mais 2, a gente está pensando em 3 não. Pelo menos 2 de uma vez e mais um. O que é que vocês acham? E o que é que vocês acham dos 3 de uma vez? Simples assim. Não tem espermatozoide entrando ali sem que a divindade determinou. E que foi colaborado. Sabemos como é que deveria ser. Aí, de repente, vem os 3 de uma vez só. Se vier os 3 de uma vez só, mas como é que vai ser o apoio logístico? Como é que vai ser a ajuda lá? Nós estamos aqui, vamos estar com vocês. Por favor, oração, equilíbrio, luta, que nós vamos estar ajudando vocês. Aí vem casos mais difíceis, que nós não sabemos dos 3 quem é que vai mais rápido, se os pais vão antes. Graças a Deus ninguém sabe, né? Isso é ótimo. Talvez alguns tenham visão que tem... Como tem crianças que vê o pai no abismo, se jogando no abismo, a criança não sabe, e de repente o pai se suicidou. A criança percebendo esse perigo, então o pai vai e ela sofre.
São leis divinas que constituem tudo isso dentro de uma direção muito forte, que não se desapregoa de nada. As leis de Deus não são desatentas, elas são justas. Mas nós aqui é que somos um tantozinho personalizados, né? Damos ao nosso orgulho um toque de especialidade, de sabedoria, melhor, de sabedoria não, de inteligência, e queremos resolver a coisa aqui, mandando de volta para Deus. A pena de morte ela vai deixar de existir, porque é a lógica, ninguém tem esse poder. E aí o espírito é revoltado. Ele vai voltar para aquele país lá, cara. Aí volta no país com toda a legalidade, é revoltado, virado contra fulano que fez. Os criminosos vão pagar isso. Nas leis de Deus, tudo está muito bem gerido. Mas nós podemos fazer as coisas, podemos, porque nós estamos aqui encarnados. Basta envenenar um, ele já foi. Basta causar por impacto, por um acidente, joga o carro em cima dele, tantas coisas, né? Uma serpente que pica e ele não tem tempo, desencarna. Nós podemos fazer isso, ser sincero, é verdade. Mas não fomos nós que o criamos. Então nós estamos libertando ele antes do tempo. E de repente vamos ter de novo no nosso braço. Cuidado. Aí nós não sabemos como é que vai ser. E essas infrações terminam nos alongando mais as encarnações, muitas encarnações para resolver essas desmandadas, nós somos desobrigados a fazer isso. Ninguém é obrigado a fazer o mal. Pensa e decide. É melhor. Então, como nós não somos obrigados, a democracia, nas leis divinas, mas se fizer, vai ter que pagar, meu filho. Aí é muito sofrimento, cada existência é sofrimento. Aí outros evoluem mais rápido. Os materialistas, que nós já fomos. É normal ser materialista, porque quando nós já viemos da impureza, para chegarmos aonde nós estamos, nós passamos por escalas aí já. E olha, nós já fizemos tantas opções. Mas graças a Deus, os espíritos estão nos instruindo. Não façam. Eles dizem para nós, não façam, vocês não têm esse direito. Vocês vão ter o dever depois de cuidar. E vocês podem complicar a situação de quem está assim e mandou-lo de volta sem saber se ele continuaria livre, tranquilo, sem doença. É mesmo assim, porque se nós olharmos o ar que nós respiramos, né? O sol que nos abençoa, alimentando esses seres todos, vamos pensar que o Criador, ele é perfeito. Não temos nem o que contestar, dizer que nós podemos fazer isso e sairmos impunes. Então São Luís vem nos dar, em Paris, 1860, essa mensagem. Ele vem como espírito. Dizer, meus filhos, vocês não têm esse direito. E nos diz com carinho, né? Ele não nos diz assim, bem azogado, não. Ele nos diz com carinho. Um homem está agonizante, presa de cruel sofrimento. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se alguns instantes de angústias, apressando-se-lhe o fim? E aí ele vai comentar. E são palavras suaves, é por isso que é o Evangelho. O Espiritismo vem nos salvar mesmo com Cristo. Por isso que Jesus deixou bem claro: atira a pedra quem nunca pecou. Matem quem nunca matou. Caraca. Pedro, bota a tua espada na bainha, Pedro, que eu não vim para isso.
João Batista, Elias, for Elias antes, terminou sendo decapitado, pagou com a cabeça, porque ele fez antes, com outros. É a lei de ação e reação. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a incutirmos bem isso em nós, porque nós somos capazes também. E só Deus sabe o quanto é possível ser realizado isso. E que nesses momentos passemos a refletir. Porque quem sofre, quem está neste caso aqui, entre a vida e a libertação, é natural ele viver isso. Isso é uma das coisas que eu falo, estamos aqui falando, principalmente a mim, que é na velhice não é nada fácil. Você viver arrastando, quebrando seus ossinhos, todo naquela cama, se arrastando, meu Deus do céu, Deus me ajude. Que não é fácil. Eu já sei que eu continuo vivo depois da morte, então eu peço a Deus que se isso chegar para mim, Ele me desligue. Porque eu vou estar vivo do outro lado. Fica aqui quebrando os ossos, quebrando bacia, quebrando não sei o quê. Mas isso é para mim e eu que sou espírita. É porque eu sei que não existe morte. Mas se Deus me der assim, é porque eu preciso assim seguir. Ninguém me desligue. Ninguém venha e me mate. Não, vai não. Porque, primeiro, não vai me matar, né? E segundo, nenhum de nós tem essa autoridade de fazer isso. Quem o fizer consciente já é criminoso. A lei de Deus elas vão pegar ela pro pé. É o remorso. E quem é materialista vai terá suas punições, ele próprio. Então nós precisamos só compreender que nesse arrastão lento de sofrimentos, tem aprendizado. E o que nós precisamos hoje, estamos tendo, é o conhecimento. Conhecimento, que é o mais importante para nós. Porque quando percebermos mesmo que tudo é o pensamento, porque nós só fazemos aquilo que pensamos. Não tem nada impensado. Nada impensado. Tudo que fazemos nós pensamos. Tudo. Não tem como enganar a divindade. Vem lá de dentro. Bem claro. O que peca não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Porque alguém falou, e quem falou veio de dentro. Ele processou, vem do coração. Se ele é uma pessoa de sentimentos, inteligente. Então, cuidemos bem da nossa mente, porque o nosso templo religioso é a mente. Nós que pensamos. Eis porque estamos aqui e muitos em quadros difíceis, uns aos milhares já, milhões foram levados pelo coronavírus. Mas por outras doenças também já foram. Mas quando tiver aqui, vai. Não é? Não vamos deixar eles irem assim. Vamos fazer o que nós pudermos para ajudá-los. Socorrê-los. Sem desespero. Sem desespero. Porque quando chegar a hora, aí Deus diz, agora sim, está na hora de vir. Ninguém segura. Ninguém segura, só Deus. Que possamos refletir sobre esse assunto e que dentro dessa forma de entendimento de São Luís, da mensagem, ela está disposta, né? Vocês podem procurar, se quiser, no Kardecpedia, né? Nós temos vários livros lá, nesse site, kardecpedia.com, e outros dentro do Google. É só pesquisar sobre o assunto e é bom cairmos aí de bruços,
lermos, refletirmos, porque nós somos filhos de Deus. Na verdade, todos nós somos irmãos. Francisco de Assis está certíssimo, chamar um pássaro de irmão, um peixe de irmão, uma flor de irmão. Já imaginaram uma planta tocar em Francisco de Assis e ele escutá-la? Ele ouviu ela falar? Você já imaginou? Ele sentiu que a planta lhe disse alguma coisa? Tem diversas vezes. É o protetor dos animais. Francisco é protetor dos animais, ele é protetor de muita gente. É um arrobo de luz esse homem. Que ele seja... Esperamos que ele vibre por nós aqui, nesse trabalho. Porque ele sabe que aqui nós estamos presos e tem muitos querendo o nosso sofrimento. Por ignorância. É por ignorância mesmo. Por ignorância. Porque quem conhece isso aqui... As autoridades que conheceram o Espiritismo, elas não vão mais matar. Elas vão correr atrás de não matar. Porque não mata, liberta. Por isso que é bom. Jesus tem toda a razão. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Maravilhoso. São Luís, te agradecemos pela mensagem. Em 2060 vai fazer 200 anos de Espiritismo, né? Já estamos aí há cento e tantos anos, melhor dizendo, cento e tantos anos, 140 anos, né? Não, agora fechou a conta aqui, me deu um branco. 2060 vai fazer, em 2060 nós vamos fazer 200 anos de Espiritismo, a doutrina declarada, formalizada, né? Lavrada. Então nós vamos estar aí com 160 anos. Nós já temos 160 anos de Espiritismo. Graças a essas mensagens, mas os Espíritos sempre existiram. Então nós agora estamos recebendo isso. Vamos pensar, vamos refletir. Deus tem ou não tem razão? Isso não é o que nós estamos aqui dizendo do nosso eu principalmente. São Luís diz isso, é a doutrina espírita, é a doutrina que Hippolyte Léon Denis Rivail, na França, Allan Kardec, fez as perguntas e os espíritos depois também deram comunicações em tantos lugares diferentes. Então essa aqui foi em Paris, 1860, São Luís. Quem não sabe o que é São Luís, né? Então nós vamos encontrar eles dizendo, ó, vocês não morrem. Só faz assim, ó, volta. Eu só quero que eu seja também assim, ó. Mas eu acho que vai ser arrastado. Mas eu pedir a Deus ajuda. Pedir a Deus ajuda. Que Ele nos ilumine, que Ele nos proteja, que Ele nos ajude mesmo, nos guie. Que Ele nos ajude mesmo. Então vamos fazer a oração. Se alguém quiser dizer mais alguma coisa, nós temos o tempo aí, nós temos mais 5 minutos. Se não, nós vamos fazer a oração final. Queres fazê-la, Sandra? Olha a carreira de Sandra. Imagina quando nós começarmos, já fizemos tantas orações, né? É porque, com certeza, no meu passado, eu orei muito pouquinho, viu? Ou eu quase não orei. Agora eu tenho que orar mais. Então, vamos lá. Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade de estarmos estudando essa doutrina maravilhosa de libertação, que não é mesmo de prisão, né? Hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Instruções dos Espíritos. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Número 28. Então nós já temos
com certeza, o melhor conhecimento. Vamos orar. Jesus, a cada vez que passamos nessa terra, nesse momento, principalmente agora, é que sentimos a importância e devemos passar aqui, agora mais do que nunca, com responsabilidade, com clareza, tirando dúvidas, livrando-se de ressentimentos, para não termos deformidades nas outras reencarnações. Nós estamos, Jesus, agora sim, nós estamos andando contigo, sabendo o que pode nos acontecer se formos de encontro às leis que Deus criou. Antes mesmo de sermos criados, já temos consciência que essas leis já existiam. E elas estão em todos nós. Quando Deus nos criou, Ele nos banhou com elas todas. E elas estão no nosso subconsciente. Hoje, graças a Ti, Jesus, há 2000 anos, em parábolas ficou mais complicado ainda para a gente, mas agora está tão fácil entender que o comando é de Deus. E o Senhor tem toda a razão em estar hoje nos livrando das possíveis maldades que somos capazes de fazer e que já fizemos-las em outras existências. Nos ajuda a continuarmos nesses estudos, para que banhemos a nós espíritos, encarnados e desencarnados, para que sigamos esses conselhos maravilhosos e principalmente estarmos contigo na caminhada, na direção de Deus, no sentido a Deus, buscando exatamente o que nós mais queremos. Todos queremos ser felizes. E nós só vamos poder nos obrigando com amor a obedecer e plantar semente no coração dos outros, que são nossos irmãos. Sem egoísmo, sem orgulho, com muita humildade que nós vamos alcançando. Nós agradecemos a São Luís, a todos os espíritos também que já trouxe mensagens, já foram lidas aqui durante nós estudamos, em outros palestras, em outros centros, em outros, nesse mundo agora informático, nessa tecnologia, ficou mais fácil termos tudo o que é possível para encontrarmos o que é melhor para nós, que é possível irmos com mais segurança em rumo contigo para a felicidade. Nossa, porque Jesus, feliz o Senhor já é. Te agradecemos tudo que o Senhor nos deu e agradecemos ao nosso Pai o que Ele tanto nos dá. Já nos deu a vida e muito mais. Essa esperança de um dia sermos espíritos puros. Que a paz de Deus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Muita paz. Que assim seja.